Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o baixo nível dessa gente medíocre, patética, estúpida e retardada que continua vomitando ódio aqui todo dia, não somem para me deixar em paz. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu pensei a partir dos dois últimos vídeos, que eu falei sobre a questão, dos três últimos vídeos, na verdade, que eu falei sobre a questão do aniversário dos 60 anos do golpe militar de 64, tá? Então a questão qual foi? A questão da reforma agrária, que era uma das questões do Jango lá e tal, e uma questão do Brasil também, né? E aí a pergunta que eu lanço aqui é a seguinte, tá? Já se perguntaram por que não existe um MST nos Estados Unidos? Vamos tentar responder essa pergunta aí, tá? E aí eu coloquei um textinho rápido no Facebook lá que diz o seguinte, ó: se essa pergunta for feita a um bolsominion, talvez ele responda que é porque os Estados Unidos são um país rico e não precisa disso. Ledo engano, a resposta não está aí, tá? E aí finalizei dizendo aqui lá no texto do Facebook, a resposta não é essa, existem dois erros nessa tese e eu trago os dois erros agora para vocês aqui, a resposta para essa pergunta, né? Por que não existe MST nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, antes eu já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que na verdade é novo, até entre aspas, que eu lancei isso em agosto, né? Quer dizer, tem aí, então vamos ver, né? Tem quanto tempo aí? Uns 5 ou 6 meses já, e não consegui vender nada por culpa desses bandidos que seguem vomitando ódio aqui na minha vida, tá? De qualquer maneira, o zap está na descrição do vídeo aí, a gente vai tentando se comunicar, né? Enfim, deixo aqui, né? Continuo fazendo aqui o papel civilizado de deixar esse registro aí para vocês, para quem quiser entrar em contato, tá? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Então é o seguinte, rapidamente, vamos só relembrar aqui duas coisinhas, tá? Só essa dica aqui, tá? Mais uma vez esse livro aqui, O Brasil de João Goulart, porque para quem quiser entender melhor lá a questão da reforma agrária, por que ela era uma das reformas de base, tá? E tem um texto muito interessante aqui na página 147 do Roland Corbusier, tá? Que ele fala sobre as reformas e também sobre a reforma agrária, tá? Então mais uma vez aqui, tá? O Brasil de João Goulart, esse é o primeiro. E aí, pessoal, tem também o livro do Darcy Ribeiro, que eu também usei bastante aí nos dois últimos vídeos, né? E ele fala aqui, só para finalizar, ele cita um negócio que foi o que me fez fazer a pesquisa para esse vídeo aqui hoje, tá? Que me interessou de fazer essa pesquisa. Ele cita aqui na página 19, ele fala o seguinte, né? Que a reforma agrária deveria devolver ao controle do Estado centenas de milhões de hectares de terra, sobretudo no Brasil Central e na Amazônia, apropriados abusivamente através de chicanas e grilagens por grandes latifundiários com objetivo especulativo. Por essa via legal é que o presidente pretendia, o João Goulart, né, pretendia dar terras em pequenos lotes a 10 milhões de famílias, repetindo, dar terras em pequenos lotes a 10 milhões de famílias, da mesma forma que a lei americana fizera em 1860, distribuindo aos pioneiros o seu oeste e criando o mercado interno, que foi o fundamento da prosperidade daquela nação, tá? E aí isso aqui me fez, né, enfim, fez crescer aqui o interesse em saber, pô, os Estados Unidos então, né, já fizeram reforma agrária, né? E aí eu lancei essa pergunta no vídeo de hoje aí, que é essa, né? Quer dizer, por que não existe um MST nos Estados Unidos? Só para lembrar rapidamente a vocês aqui, o MST é o movimento dos sem terra, né, no Brasil, que tem sido aí criminalizado desde o início e nos últimos anos de maneira mais violenta aí pelos bolsominions e por essa gente estúpida aí, né, que governou o Brasil aí nesse último governo, tá? Enfim, o fato concreto é o seguinte, o MST nasceu em 1984, portanto ele completou 40 anos agora em janeiro, tá, desse ano, e existe em 24 estados, tem 185 cooperativas, 1.900 associações conectadas com ele, tá? 120 agroindústrias, porque eles também trabalham com alimentos, né, que a gente chama aqui de naturais, né, e tal, no senso comum, certo? Que são agroecológicos e tudo mais, tá? E já assentou 400 mil famílias no Brasil, tá? E outras 70 mil que continuam vivendo em acampamentos porque ainda não foram assentadas e tudo mais, tá?
E aí, do ponto de vista mais amplo, quer dizer, quando você fala em família, obviamente que do ponto de vista individual tem muito mais gente que isso. Então existem mais ou menos 1.300.000 pessoas vivendo em territórios organizados pelo MST. Tá? Em julho desse ano tem o 7º Congresso Nacional do MST em Brasília, tá? E são esperadas cerca de 15.000 pessoas para poder participar desse congresso lá. E aí o MST tem uma história, né, complexa aí, e só para citar aqui eu vou deixar o link para vocês de uma matéria do Brasil de Fato, tá? Ele tem um depoimento aqui do Gilmar Mauro, tá? Por quê? Porque o MST passou por um momento de muitos confrontos entre 95 e 2010, e nesse meio aí, em 1996, teve o massacre de Eldorado dos Carajás, tá? Quer dizer, foi um massacre bizarro lá, tá aqui, ó, vou descrever aqui ó, o trechinho rapidinho. O Gilmar Mauro, né, que é um dos representantes do MST, comentando aqui, fazendo uma citação, um depoimento. Né? Ele diz: tempos depois as pessoas foram entendendo o que significava isso. Não era uma luta simplesmente pelo reparto fundiário. Isso é essencial porque parte do movimento sindical popular no mundo acho que cometeu equívocos por separar o que considera luta política e luta econômica, tá? E ele diz, movimento social e popular devem fazer luta econômica e partido deve fazer luta política. Houve uma separação ali que ele discorda, né? E eu também acho que isso aí é errado, né? Porque não existe política sem economia, né? E vice-versa, né? Um movimento que se volta para esse viés fica puramente economicista, e um partido que não tem vínculos com a realidade socioeconômica de um país vira uma burocracia, avalia, são lutas inseparáveis. E aí, para comentar a questão do massacre de Eldorado dos Carajás, rapidinho, para a gente finalizar aqui o MST, o massacre de Eldorado dos Carajás aconteceu, né, no dia 17 de abril de 1996, tá? Portanto, tá aí, estamos perto aí do aniversário dessa bizarrice, e isso acabou criando o Dia Mundial de Luta pela Terra, que é um dos mais emblemáticos episódios da história do MST. Tá? E o último parágrafo aqui diz: no entardecer daquele dia de 1996, 17 de abril, cerca de 1.500 sem terra chegavam ao local conhecido como Curva do S, no sudoeste do Pará. Caminhando já há uma semana, pretendiam ir até Belém para reivindicar ao INCRA, que era um órgão ali de conexão com essa questão do interior e tudo mais. Eles iam reivindicar ao INCRA a desapropriação de uma fazenda. Nunca chegaram lá. Porque, cercados e atacados por 155 policiais militares, 21 camponeses foram assassinados e 79 ficaram feridos. E aí a gente fica se perguntando, né, por que o Brasil não resolve isso? E ao mesmo tempo também uma outra coisa, né? Deixa eu abrir aqui o link que eu vou usar, né, com vocês aqui agora. E um outro detalhe, né? Por que isso não acontece no mundo desenvolvido? A gente não vê esse tipo de confronto nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Austrália, né? Enfim. O mundo desenvolvido não sofre com isso. Por quê? Porque grande parte desse mundo desenvolvido já fez a reforma agrária. E aí isso tem a ver também com os Estados Unidos. Vamos ver então isso aqui agora. Tá? Ó. Vamos lá, tá? Linkzinho do Brasil de Fato também, que eu vou deixar para vocês aí. Reforma agrária, conheça como os Estados Unidos distribuíram suas terras. Tá? Então vamos lá, 90 milhões de estadunidenses são descendentes de assentados que receberam terra do Estado. Os Estados Unidos têm hoje 333 milhões de habitantes, 90 milhões, dá mais ou menos aí, 9 vezes 4, 28, dá mais ou menos umas, né, um pouco menos de um quarto aliás, desculpa, 9 vezes 4, 28. 9 vezes 4, 36, né? Então dá quase 4 vezes, né? Quer dizer, quase um quarto do país é descendente de pessoas que receberam terras do Estado. Isso em nível brasileiro daria mais ou menos umas 50 milhões de pessoas, tá? E o MST tem 1.300.000 pessoas assentadas. Olha isso, hein? Olha só. Então vamos lá. No imaginário brasileiro, a reforma agrária é uma pauta da esquerda, diz a reportagem, né, dos socialistas e dos comunistas. Mas poucos sabem que nos Estados Unidos uma reforma agrária aconteceu no século XIX e, para muitos, foi uma das grandes responsáveis pelo milagre econômico que transformou a ex-colônia britânica na maior potência econômica do planeta. Tá? E aí eles continuam aqui.
Para entender a história, é preciso viajar no tempo até meados do século XIX, entre 1846 e 1848. Aí eles citam a questão da guerra com o México e tal, isso aqui já não interessa tanto para a gente, mas a partir de todos esses confrontos que aconteceram ali, inclusive a guerra civil e tudo mais, eles acabaram chegando numa lei chamada Homestead Act. Tá? A legislação Homestead Act, sancionada em 1862, em meio à Guerra Civil, tinha dois objetivos. Existiam duas perguntas de como a terra deveria ser distribuída, de forma que fosse mais igualitária, e também como a distribuição poderia prevenir a escravidão, explica Richard Edwards, economista da Universidade de Nebraska e especialista na história da reforma agrária estadunidense. A medida, olha só isso agora, tá? Para os bolsominions que ficam vomitando comunismo, Estado mínimo, né? A medida era simples, o Estado passou a dar terras de graça para quem chegasse e a ocupasse. Toda a família tinha direito a até 160 acres de terra, aproximadamente 65 hectares. Pequenas propriedades que seriam destinadas à agricultura familiar, prevenindo assim o uso de mão de obra escravizada. Para ter a propriedade reconhecida, as famílias tinham que produzir, construir uma casa e morar na terra por pelo menos 5 anos. Os custos legais para os assentamentos eram mínimos, aproximadamente $30 na época, né? O equivalente hoje a $900 em valores atuais. A distribuição de terras beneficiou principalmente famílias pobres, criando uma nova classe média rural que impulsionou toda a economia do país. Tá? E aí ele continua, né? O Edward. O Homestead Act criou uma grande indústria, a agricultura. Ele explica que até 1920 a maioria dos americanos vivia em zonas rurais e a agricultura era a maior indústria, mas também afirma que o Homestead Act foi um grande impulsionador da economia do país, criando também empregos em outras indústrias. O pesquisador resume a lei como um dos motores principais do crescimento econômico, certo? Para finalizar, pessoal, mais de 1.600.000 títulos de terra foram concedidos sob o Homestead Act. Títulos de terra quase gratuitos, dados pelo Estado e não feitos a partir do processo brasileiro, que foi o processo de grilagem. E aí o cara tem grana, vai lá, fala, ó, isso aqui é meu, até lá, ó, até o botão fazer vista, né? Tá? Isso aqui é tudo meu. E aí bota lá milhões e milhões de hectares e pronto, toma conta, e a maioria esmagadora fica para monocultura, nada muda, né, em relação a isso, tá? Enfim, e aí, bom, voltando, mais de 1.600.000 títulos de terra foram concedidos sob o Homestead Act. 10% de todas as terras públicas do país foram destinadas à reforma agrária nos Estados Unidos, né, berço do capitalismo neoliberal, segundo a verborragia ingênua ou estúpida da direita brasileira. Atualmente, mais de 90 milhões de estadunidenses são descendentes de assentados. Quase 30% da população do país hoje é formada por pessoas que vieram de famílias que ascenderam socialmente graças à distribuição de terras há pouco mais de um século e meio atrás. E aí tem tem outros detalhes aqui que são importantes também, mas que eu não vou comentar, que é a questão do fato de que aconteceu, eles roubaram a maioria dessas terras dos indígenas, e os indígenas foram assassinados ou ficaram, renegados ali, e os negros também não tiveram acesso, porque os negros moravam em locais distantes dali, não podiam ir, não tinham dinheiro para ir, e precisavam minimamente de uma graninha para poder pelo menos ir até lá. Então, quer dizer, quase que, se não me engano, aqui 80 e poucos por cento das terras ficaram nas mãos de famílias brancas, tá? Então esse é o lado ruim da coisa lá. Porém, eles fizeram, mal e porcamente, mas fizeram uma reforma agrária que acabou alavancando o país, né? E aí, deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa para comentar. Bom, e é isso, né? Ele finaliza aqui voltando a falar da questão da guerra civil, da guerra com o México e tal, e o fato concreto é isso aí. Então, isso já responde parte da questão que eu lancei aqui, né? Deixa eu voltar aqui para os links que eu vou utilizar aqui agora. Isso responde parte da pergunta que eu lancei no início, quer dizer, vamos lá, vamos repetir a pergunta. Por que não existe um MST nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos já fez a sua reforma agrária. Simples assim.
certo? Então isso aí responde uma parte da questão. Agora vamos para um segundo ponto, tá? Que é dizer, não foram só os Estados Unidos que fizeram isso. Vou dar mais 2 exemplos aqui, tá? Portugal. Portugal está aqui, vamos lá, vou deixar o link para vocês aí, é um link do Wikipedia, Reforma Agrária em Portugal. Com a queda do Estado Novo, em 25 de abril de 74, alteram-se as relações sociais e fundiárias no sul de Portugal. Entre março e novembro de 75, mais de 1 milhão de hectares são ocupados e compõem-se cerca de 500 propriedades coletivas dirigidas por trabalhadores rurais. Aumentaram as áreas de cultivo, aumentando-se também a produção, de acordo com as lógicas das UCPs, que seriam justamente essas unidades, né, coletivas, né, de maximização do emprego com salários justos, para além do trabalho assegurado e da igualdade entre os trabalhadores, um acesso igual à terra e aos seus rendimentos para todos os que dela dependem. Tá? Tá aqui, ó. O movimento de ocupação de propriedades agrícolas nos campos do sul de Portugal proporcionou uma ruptura em torno da propriedade da terra. Os trabalhadores rurais, organizados em cooperativas ou unidades coletivas de produção, tomaram a seu cargo o poder de largos hectares que utilizaram para a produção agrícola. Esta foi uma das profundas mudanças que Portugal viveu a partir de 1974 e que se prolongaria por alguns anos. Tá? Enfim, aí ele cita aqui a parte histórica, quando que isso nasceu, lá em crise da década de 50 e tudo mais. Tá? E o mais importante aqui é ponderar que o dia 25 de abril de 74 alterou as relações sociais e fundiárias no sul de Portugal, criando condições para uma mais justa produção de riqueza, uma mais justa distribuição da riqueza e da posse da terra. Tá? A primeira legislação sobre alterações na posse e no uso da terra é de 2 de novembro de 74, com uma lei, olha só, uma lei Estado, certo? Com uma lei que estabelecia o arrendamento compulsivo de terras subaproveitadas. É exatamente isso que o MST faz aqui no Brasil e que a direita brasileira chama de comunismo, enfim, né, de fim da liberdade, e essa conversa fiada de latifundiário retardado que quer continuar atrasando o país. Tá? Ou então, né, os seus porta-vozes, ou melhor dizendo, seus papagaios, né, que ficam repetindo aqui sem ter a menor noção do que estão falando. Tá? Então, repetindo, a primeira legislação sobre alterações na posse e no uso da terra é de 2 de novembro de 74, com uma lei que estabelecia isso em Portugal, tá? Repetindo, que estabelecia o arrendamento compulsivo de terras subaproveitadas e definia as condições em que o Instituto da Reforma Agrária pode atuar, certo? E aí continua, a primeira intervenção veio em 9 de dezembro desse ano e tudo mais, e aí ele continua aqui, que houve a publicação de uma nova legislação em 11 de março, a aprovação pelo Conselho da Revolução de um decreto-lei e tudo mais, e aí ele começa a explicar essa questão legal, mas o fato concreto, para poder resumir, tá, é que entre março e novembro de 75 nasciam as unidades coletivas de produção, com apoios estatais, de sindicatos e partidos políticos, principalmente do Partido Comunista Português. Para quem acha que o comunismo acabou, né? O comunismo acabou. Pô, outro dia fiz um vídeo aqui sobre um general. O comunismo não existe mais. Isso aí, essa coisa aí de comunismo, isso lá é o Muro de Berlim, né? O Partido Comunista Português construiu uma reforma agrária no sul de Portugal que até hoje gera benefícios para o desenvolvimento do país e continua lá gerando. E o comunismo acabou na cabeça do nobre, pobre general, né? Enfim. E aí, para finalizar, diz aqui, né? Este movimento de reforma agrária avança apoiando-se basicamente nos trabalhadores rurais eventuais anteriormente mais desfavorecidos, o que conduz, no contexto de mudança em que se encontrava Portugal, a novas condições político-econômicas das populações do Sul. Tá? E um outro exemplo aqui rápido para finalizar, tá, pessoal? É o exemplo da Irlanda, que fez a sua reforma agrária até bem antes de Portugal. Tá? Trechinho rápido aqui. Um dos primeiros exemplos de reforma agrária foram as leis de terras irlandesas de 1870 a 1909, portanto, na virada do século XIX para o século XX. Quase todos os países recentemente independentes da Europa Central e Europa Oriental, recentemente naquela época, né, final do século XIX, implementaram reformas agrárias no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Na maioria dos países, as terras que excediam certos limites
20 a 500 hectares, dependendo da região e do tipo de terra, foram expropriadas. Na Finlândia, tudo foi resgatado e colocado num fundo especial. Então, assim, para finalizar, tá, pessoal? De novo, vamos né, lançar de novo aqui a pergunta, tá? Tá aqui, né? Já se perguntaram por que não existe um MST nos Estados Unidos? E a gente pode ampliar a pergunta aqui. Por que não existe um MST em Portugal? Por que não existe um MST na Irlanda, né, e em outros países desenvolvidos? Porque eles já fizeram a reforma agrária que tinha que ser feita. E fizeram, sabe como? Usando o Estado. Porque essa é uma diferença fundamental para entender esse processo aí. Quer dizer, quando o processo brasileiro aconteceu dessa forma, os grandes latifundiários, os grileiros, etc., foram tomando conta, né, de maneira ali, livre mercado, né? O livre mercado é isso, né? Livre mesmo é isso, é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro, e se chegar aqui dentro eu dou tiro, porque é assim que funciona, né? E aí eles foram se apropriando de pedaços de terra gigantescos, e a população, né, mais carente vai ficando completamente alijada desse processo. Essa é a direita brasileira desde sempre, né? Enquanto que nos países desenvolvidos, mesmo os Estados Unidos, que não é nem o melhor exemplo, né? Porque os Estados Unidos não fez o processo que Portugal fez, não fez o processo que a Irlanda fez, quer dizer, foi ali, matar os indígenas e isso aqui agora está na mão de não sei quem aqui e tal, mas ainda é melhor do que o processo brasileiro, né? Não em relação às mortes dos indígenas, óbvio, né? Mas em relação ao fato de que eles fizeram uma distribuição de terras que minimizou o quê? Minimizou a pobreza, minimizou a desigualdade social e etc e tal, e ao mesmo tempo gerou uma lógica ali que é a lógica da distribuição de terras, né? Então vamos lá, tá? Isso aqui essa questão está respondida. Agora vamos para uma outra questãozinha rápida, só para poder completar essa reflexão, porque existem alguns números que podem trazer alguma contradição para isso. Vamos lá. Cadê aqui? Tá, deixa eu ver. Números de pessoas que moram na rua, certo? Porque algumas pessoas podem se perguntar, bom, tem um dado aqui que diz que não sei quantas pessoas moram na rua, e aí, né, como é que se explica isso? Vamos lá, vamos tentar refletir isso aí. O Brasil, vamos começar pelo Brasil. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, segundo dados aqui oficiais, 236 mil pessoas desses 215 milhões moram na rua, hoje, né? Dados de 2022, tá? Isso significa 0,10% da população, 0,10%, beleza? Quando a gente vai para um país como a Alemanha, por exemplo, tá? A Alemanha tem 83 milhões de habitantes, e tem um número muito alto de pessoas que moram, que não têm moradia. São 600 mil pessoas sem moradia na Alemanha, só que dessas 600 mil, apenas 50 mil estão de fato na rua. Por quê? As outras 550 mil pessoas são atendidas pelo Estado, são atendidas pelo governo, com uma série de políticas que são políticas de moradias populares, subsidiadas pelo governo. Na Alemanha, por exemplo, o seguro-desemprego na Alemanha é de 1 ano, né? O que é condizente com a realidade do mercado de trabalho, que às vezes a pessoa fica 1 ano sem conseguir trabalhar. Isso aí, né, é muito mais civilizado do que o Brasil, por exemplo, são 3 meses e não conseguiu nada, meu irmão, então dane-se, fica sem comer, entendeu? Vá para a rua, né? E aí você acaba gerando uma série de problemas, porque eu li inclusive alguns trabalhos aqui que eles ponderam que do ponto de vista do custo-benefício é muito mais barato o governo subsidiar moradias para essas pessoas do que ficar depois tapando certos buracos que ficam com essa população gigantesca na rua, criando uma série de constrangimentos, problemas e prejuízos, né? Enfim, é uma gente que pensa além do óbvio, além do básico, além do imediato, além do individualismo, além da estupidez da direita brasileira, né? Enfim, e aí, então, voltando aqui aos números, o Brasil tem 0,10% de moradores de rua, a Alemanha, se a gente considerar que só 50 mil de fato estão na rua, tem 0,06%, portanto tem menos gente que o Brasil, tá? Portugal tem 10 milhões e 400 mil habitantes. Segundo dados oficiais, 2.300 pessoas estão morando na rua em Portugal. Deixo o link para vocês aqui também. Ou seja, significa 0,02%.
Portanto, bem menos aí, 3 vezes menos do que a Alemanha, tá? E 5 vezes menos que o Brasil. E os Estados Unidos? Os números dos Estados Unidos são o seguinte: são 333 milhões de habitantes, 580 mil estão morando na rua. Isso significa 0,17% de moradores de rua nos Estados Unidos. Então, se a gente compara Portugal, Alemanha, Brasil e Estados Unidos, ou pega só Brasil e Estados Unidos, né? Quem tem mais morador de rua, Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm quase o dobro de moradores de rua e a população não é o dobro, a população é, enfim, né? O Brasil é 2/3 dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos em população é um Brasil e meio. Então, portanto, tem muito mais gente na rua nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, como é que a gente pode dizer que não existe um MST nos Estados Unidos se tem tanta gente na rua? É porque essa questão, o MST, ele discute quase que, né, enfim, grosso modo, a questão do campo, né? E a maioria esmagadora desses moradores de rua dos Estados Unidos estão nas grandes cidades. Então, Califórnia, Nova York, Flórida, etc. e tal, você vai ver muita gente morando na rua nos Estados Unidos, tá? Então, isso aí explica, e aí essa aparente contradição, né, é eliminada na reflexão, tá? E o que mais que falta falar aqui, pessoal? Falta falar alguma coisa, deixa eu ver. Eu acho que é isso, né? Então, quer dizer, seria interessante a gente pensar em políticas públicas, primeiro, para resolver essa questão dos moradores de rua. Eu sei bem que eu estou falando, porque eu passei por isso. Então, quer dizer, para resolver com subsídio do Estado, e aí o Brasil aqui, o Lula faz o Minha Casa Minha Vida e tal, e é taxado de comunista, isso é comunismo, não é livre mercado, e blá blá blá, quando o mundo inteiro desenvolvido resolve de outra forma, não resolve através do livre mercado. Isso é uma farsa, é uma estupidez da direita brasileira, que só a gente fica repetindo aqui, né? Então, quer dizer, então a gente deveria tentar resolver isso a partir de políticas de subsídio com dinheiro público, dinheiro do Estado, para minimizar esse problema e gerar uma lógica social mais, enfim, mais rica, mais saudável, né? E, para além disso, fazer a reforma agrária. Se não fizer a reforma agrária, o MST vai existir até a reforma agrária ser feita. Quando a reforma agrária for feita, aí o MST perde o sentido de existência e se desloca para outras, enfim, outras pautas, outras lutas, outras reivindicações, etc. e tal. Beleza, pessoal? Então é isso, essa é uma questão importante aí, que eu acabei me interessando aqui por isso, por conta da questão do Jango, lá das reformas de base e tudo mais, e acho que se explica bem aí não só a pergunta do vídeo, né, que é justamente essa, né, quer dizer, por que os Estados Unidos não têm um MST, mas também reflete aí um aspecto fundamental da alienação da direita brasileira e da dificuldade que a gente tem de resolver esses problemas aqui, que o mundo desenvolvido já resolveu assim, em grande medida. Continuam tendo lá as suas questões, continuam tendo as suas especificidades, que muitas vezes não são comparáveis, mas numa escala, né, mais generalista, a gente consegue resolver isso. É só copiar os bons exemplos e não a agenda falsa que os Estados Unidos continuam vendendo para a gente aqui e a direita brasileira segue reproduzindo. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aqui. Grande abraço, tamo junto. Fui.